No Alvo com Heron Falco. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma live com Itiberê Moarec, que é CEO da Yes News, da Contenter, é um filósofo, um economista. Alô, Fala, Itiberê! alô, Heron, boa noite. Alô, alô! Tá, meu Boa caro? noite. Boa noite a todos que já estão aí com você. Vamos juntos agora. Vamos juntos, vamos juntos. Como é que você está aí em São Paulo? Aqui depois do apocalipse, do calor que ia derreter o Brasil, queimar todo mundo, agora a gente está embaixo da coberta, dormindo de edredom, né? Tá frio, é? Loucura agora. Agora a gente tem que reclamar do frio mais alguns dias antes de voltar ao calor, né? Reclamar é comigo mesmo. Aqui não, nossa, né? Virou é o estilo de vida, né? Eu acho que todo mundo hoje em dia tá todo mundo muito louco, muito motivo para reclamar, muita besteira, mas tudo bem. Eu dei uma demora porque de repente desinvestou de gente dos amigos meus dos Estados Unidos e Canadá querendo passar notícia das eleições de lá. Aí deu uma passou rapidinho aqui a quantidade de mensagem. Eu falei, meu, não posso falar, não posso falar. Ficou, Pô, né? obrigado, que quanta honra. Você pode chegar atrasado quando você quiser, não tem problema nenhum. Opa, Você- nem a pessoas lá estão, deixa eles os gringos brigarem um pouco. Tá tensa, a coisa tá tensa. Então, deixa eu te apresentar um pouquinho. A gente está aqui hoje com Itiberê Moarec, que é CEO da Contenter, CEO da Yes News também, neto de um dos últimos presidentes democráticos do Líbano. Do Líbano? Não é do Líbano? Do Líbano. Ah, do Líbano, do Líbano. Economista, filósofo, e a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente se deu muito bem, muito rápido, né? A gente pensa numa frequência muito parecida. E temos trocado aí muitas ideias. Ele tem me ajudado muito aí nesse programa aqui que a gente tá fazendo agora. E é isso. Seja muito bem-vindo, Itiberê. E eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho de onde a gente se conheceu, né? Para quebrar o gelo e a gente até falar um pouco da empresa que a gente está montando, né? Sim, sim. Não, é muito bacana porque você vê através de um dos investidores, né? A gente estava para o pessoal que tá entrando aí. Tem um projeto, uma startup que foi montada agora. Eu estruturei junto com o pessoal uma startup de mídia, de uma nova forma de fazer mídia, de fazer jornalismo, essencialmente de fazer jornalismo. Essa ideia nasceu já faz um bom tempo, já passou por 2 protótipos, 2 testes, e agora a gente fomos fazer o fechamento e ampliação dela. Nessa expansão, nessa finalização de expansão para a gente fazer uma nova mídia, o Mário Nogueira falou, gente, eu conheço uma pessoa que é do meio, não apenas como investidor, mas como na parte cultural, na parte de conteúdo. E dessas veio João Falbo, viemos conversar, né? Começamos a conversar e a empatia foi imediata. Porque eu acho que aí que entra uma das coisas que a gente tem que começar a pensar, não só em termos de negócio, mas em relação à sociedade, à política. É o que a gente chama de conexão que tem empatia, que tem algo para agregar. Ninguém mais faz mais nada sozinho. É, Você não é. você tem que buscar o investimento, o investidor. Você tem que trazer o parceiro. Você tem que trazer aquela pessoa que vai trazer também a inteligência das coisas. Por isso que eu adoro o termo self-made man, né? Porque, tipo, ninguém nunca foi self-made man, porque ninguém nunca se faz, né? Porque você Não, precisa de um sapateiro para fazer seu sapato, precisa de um... precisa do. sempre precisa de gente, né, trabalhando com você, etc. Eu acho que esse tipo de espírito é muito importante. Nos nossos tempos eu acho que rolou essa farsa um pouquinho, essa ingenuidade do peer-to-peer, de que as coisas iam se tornar de graça, né, se tornar uma coisa meio que
orgânica que as pessoas iam fazer juntos. E tudo bem, isso, o coração disso era certo, era bonito, né? Que as pessoas iam fazer música internacionalmente ao mesmo tempo e não sei o quê, e não ia precisar mais de middleman para nada, não ia precisar mais de intermediador para nada. Só que eu acho que a gente está vivendo hoje uma evolução desse pensamento. A gente entendeu que as coisas são feitas coletivamente, essas coisas são muito mais bonitas e muito mais verdadeiras e melhor, muito mais poderosas, né? Que eu acho que é isso que a gente está aprendendo, que não é um desejo infantil, não é um desejo adolescente, mas é uma evolução, de fato, né? É um novo nível da consciência humana, da história humana, né? Conseguir fazer essas coisas de forma internacional, de forma coletiva, de forma colaborativa, né? Respeitosa. Porém, com hierarquia, porém, Exatamente. com uma dotação, as pessoas têm suas aptidões, as pessoas são diferenciadas. Sim, exatamente. Nós hierárquicos nessa história, só que não é aquela hierarquia antiga, que é imposição de cima para baixo. Constrói a hierarquia. Você conquista essa possibilidade os graus hierárquicos. Você é promovido pelo grupo. Ou uma autoridade, no sentido bom da palavra, de você comandar o processo. Então, isso que você falou anteriormente é a primeira fase da abertura da promessa. A primeira fase da abertura digital, a gente teve isso. Agora vale tudo, agora é tudo grátis, agora todo mundo tem direito a tudo. Agora o mundo... Não, peraí, gente. Não é assim. Alguém tem que pagar conta, alguém tem que organizar, alguém tem que... Não é exatamente dar ordem, é dar as instruções para que as coisas funcionem corretamente. E eu acho que esse processo que a gente está recuperando agora. E também não só a hierarquia, eu acho que também que vale mencionar, eu concordo 100% com a parte da hierarquia, mas vale mencionar também o ego. Assim, uma questão de... É uma apologia ao ego que eu estou fazendo. Porque assim, o ego, a gente vê psicologicamente, o ego ele serve para alguma coisa. Acho que a gente entrou numa lombra muito, vamos dizer, hippie, vamos abandonar o ego e todo mundo se abraçar e fazer tudo de graça. Só que o ego tem uma função biológica, tem uma função psicológica muito importante, que é de defender, de tornar as coisas objetivas, de não deixar que as coisas entrem numa fantasia, né, que não vai levar para nada. O ego vai lá e defende aquele projeto, aquelas pessoas que estão envolvidas, para ter certeza que aquilo vai gerar frutos verdadeiros, que realmente vai servir para alguma coisa prática, né? Você não ser dominado por ele não invalida o papel dele. Você não pode se deixar dominar. Né? Na verdade, eu acho que essa questão que a gente está tratando hoje em dia, a gente passou por um período de muita negação de tudo. Até um certo niilismo coletivo. Sabe? O mundo não dá mais, que humanidade é essa? E isso eu acho que a gente já está tendo esse refluxo. Está voltando uma certa normalidade em relação a determinados valores. Eu acho que eu diria que não é exatamente que está voltando uma normalidade, que eu acho que a gente está alcançando uma síntese, né? Porque a gente tinha talvez um cinismo, não sei como é que fala em português, sobre como as coisas deveriam ser, sei lá, nos anos 80, 90, com a Revolução Yuppie, né? Então, com Wall Street, que as coisas são muito objetivas e é tudo sobre dinheiro, e se você é esperto mesmo, você está ganhando dinheiro, e as pessoas que vão para frente estão fazendo faculdade, Harvard, Yale, e não sei o quê. E depois a gente teve uma antítese a isso, que é essa coisa dos noughties, dos 00, do começo dos 10 também, que foi um Occupy Wall Street, né? Que foi uma coisa tipo, pô, eu não sou assim, eu não quero ser assim, meu pai está errado, né? E acho que a gente está vivendo uma síntese disso, eu não acho que exatamente uma avó. Oi? O meu pai, não, tá todo mundo errado. Não, eu tô dizendo aquela geração, né, que ocupou Wall Street, né?
É. Agora a gente está entrando, pelo menos, por um processo um pouco mais. Eu gostei disso, você falou. Na verdade, a gente tá conseguindo fazer uma síntese das coisas É. e começar a trabalhar com um pouquinho de bom senso. Eu acho que até politicamente, o que a gente passa hoje em dia é reflexo disso. Até politicamente, se a gente está hoje esse embate absurdo, surreal, sabe, de dois grupos se matando, eu acho que Aham. também isso vai levar a uma grande. Um vai sintetizar o outro, na verdade, a gente vai conseguir voltar a habitar e ter paz. Tá? Eu acho que isso é um processo. A gente passou por um exagero É. de É, negação de tudo. e costuma ser assim, né? Costuma ser assim. A gente até na nossa própria vida, é assim que a gente costuma aprender, né? A gente tem uma evolução meio pendular, né? Que a gente peca para um lado e depois, para poder não ficar envergado, a gente peca para o outro lado e depois a gente encontra mais ou menos o caminho do meio reto, né? É uma boa analogia que está fazendo essa coisa pendular. Mas agora a gente tem um processo hoje em dia que é essa maldita telinha. Maldita e bendita. Também os lados prós e os contras. Né? Tudo tem o lado pró e o seu contrário. Que é a digitalização de tudo, a possibilidade. O grande barato da revolução digital é que ela nos trouxe não apenas a comunicação aberta, mas ela dotou os meios de produção, ela democratizou o acesso aos meios de produção. Então, hoje em dia, você pode ter acesso aos meios de produção de muitos elementos, na parte audiovisual, na parte comercial, na parte até na parte de projeto, né? Você faz um desenho de um móvel, você faz esse desenho com uma pessoa da Islândia e manda imprimir em 3D aqui no seu bairro, se alguém tiver essa máquina. Tiberia, deixa eu só te interromper rapidinho, porque uma pessoa chamada Benício pediu para mandar um abraço para a mãe dele, Paula Tejano. E como isso nunca aconteceu antes, e é uma pessoa honrando a mãe, a gente tem que, eu acho que fazer isso. Queria mandar um grande abraço para a dona Paula Tejano. A senhora tem um filho muito amoroso. E é isso aí. Aproveitar e vou mandar para mim. Eu também vou aproveitar para mandar para mim. Tânia Falbo, te amo muito, mãe. Mãe, Oi? momento maternal do programa. Tiberia, o que você está bebendo aí? A gente combinou o quê mesmo? Eu comecei, mas já parou. Eu comecei, quem vê pensa, né? Eu tinha um White Horse, mas era o último shotzinho. E agora eu estou pegando um Glenfiddich, que eu abri um malte. Bom, muito bom. Né? Pior que eu nem... desculpa. Né? Não, o que eu acho, que a gente estava falando, é que essa abertura toda que a gente está recebendo de informação, primeiro ela trouxe uma condição que o digital tem isso. Ele pega e ele deixa todo mundo muito pasteurizado. Ele coloca todo mundo como se todo mundo estivesse vivendo no mesmo lugar, dentro das mesmas condições, dentro das mesmas realidades. Ele traz uma falsa impressão que que o mundo está aqui do teu lado, e o mundo não está aqui do teu lado. Costumo dizer, onde você vive? Onde você vive? Onde você é no teu bairro, na tua rua. Eu acho que esse ponto que você está fazendo, na verdade, é um dos pontos mais interessantes da modernidade, que é a dissonância cognitiva que acontece com o mundo digital, com a internet. Tipo assim, isso é uma coisa que assim, muita gente especula, mas a gente não tem como saber ao certo, que é uma coisa totalmente inovadora, né? É de um nível, porque antes a gente tinha telégrafos, tinha pombo-correio, o que for, sinal de fumaça, a gente tinha comunicação à distância, só que a gente não tinha isso que a gente está fazendo agora, por exemplo.
para o nosso cérebro, se você tivesse na minha frente, entendeu? Até certo ponto, óbvio, que isso aqui eu não estou, né, com a sua presença, tem vários. Eu até gosto de estudar isso, né? Que eu estudo hipnose, né? Estudo psicologia, e uma das coisas que eu acho muito interessante os cues não verbais, como é que chama? As deixas que são dadas pelo corpo, que são não verbais. Então, o fato de que eu só estou vendo sua cabeça, por exemplo, gera uma distância cognitiva que o meu cérebro já lê que não é exatamente a mesma presença. Mas já é tão perto de como se fosse a presença que rola uma dissonância cognitiva que a gente não entende exatamente o que está acontecendo. Você está perto, só que você não está. Entendeu? Tipo assim, tipo, a gente fica um pouquinho desconfortável. Né? Você está... né? Tipo, pô, rola uma coisa que eu acho que é um... A gente está aprendendo isso, a realidade, né? E esse fato está gerando um monte de coisa. A questão do fake news, a questão das redes sociais e o jeito que as pessoas estão reagindo a isso, e o fato de que o Bolsonaro ganhou as eleições, entendeu? Isso tudo tem a ver com essa questão, tem a ver com ter realidades cibernéticas e realidades regionais, locais. E eu acho que, inclusive, que é uma coisa que eu sou praticamente ativista a favor, que eu sou parlamentarista, né? Eu acredito em representação regional. Eu acredito que o ser humano tem a capacidade de eleger um representante regional e não tem a capacidade de eleger um representante estatal, entendeu? Isso é minha crença pessoal. E eu acho que isso está sendo exposto pela era, né, digital, pela era da informação. Por quê? Porque a gente está percebendo o tanto de loucura que está acontecendo, o tanto de informação errada e o tanto de opiniões loucas que estão sendo geradas pela internet e estão dos dois lados, né? Sem nem querer defender um lado versus o outro. A gente está começando a ficar óbvio que a gente sempre... Agora que a gente está na era do fake news, o que é a era da fake news? A gente está reconhecendo que existe fake news, porque fake news sempre existiu, né? Sempre, tipo, a mídia mainstream sempre foi uma forma ou outra de fake news, né? Na verdade, eu acho que a gente não tem novidade nenhuma de nada que a gente tá vivendo. Eu acho que a novidade é o volume de informação, e a diferença é que antes da era digital, fake news, antes de você escrever no seu grupo, na sua rede social, a sua rede social era a praça que você frequentava. Os boateiros, e antes os boatos não ficavam, as mentiras não ficavam registradas em texto, imagens e memes. Agora você tem registro. A rigor, se você for pensar na quantidade de matéria tendenciosa, quando você faz uma matéria jornalística, você usa uma foto antiga, mas você gosta da cara esquisita, você usa uma imagem que você quer da pessoa que você quer falar, e você escolhe uma imagem que tem a ver com o significado ou o sentido que você quer dar na matéria, isso é fake. Claro, claro. Não, Então, mas é justo isso que eu estou tentando chegar. Que fake news sempre foi. Toda news, e o ser humano precisa acordar, precisa se amadurecer, entendeu? A população precisa amadurecer e entender que esse é o fato. Porque eu lembro crescendo que me mostravam alguma coisa da Veja e falavam como se fosse a Bíblia. Entendeu? Falavam, pô, mas isso aqui está escrito na Veja. E para mim era meio óbvio que a Veja era escrita por seres humanos e eles estavam interpretando, entendeu? Tipo, cada história é interpretação. Então você vai lá e fala, não, os 300 espartanos ganharam dos milhares de persas na Batalha de Termópila. Não, cara, isso muito provavelmente não rolou. Porque Heródoto era grego, então ele escreveu de ponto de vista grego e a gente precisa entender isso. Quando que a gente vai acordar para entender que tudo que é escrito é interpretativo? Não é uma questão de quem está escrevendo, de onde está vindo. Entendeu? Que a gente ainda está com essa obsessão da fonte. Tipo, como é que chama? A corte da fake news, a CPI da fake news, chama? Esqueci o nome disso. não... Mas, por aí.
É, que a galera tá tentando caça às bruxas, né? Porque os fake news é uma coisa inédita e todo o resto é verdade, exceto certas coisas. Olha como, olha como limite, esse problema de você tentar achar e cercear e colocar parâmetro em tudo, você entra numa armadilha. Se você pegar, por exemplo, o nosso o ex-presidente, o Lula, ele falou numa entrevista, numa entrevista ele falou. Peraí, nosso ex-presidente, não, seu ex-presidente, desculpa. Não, infelizmente, é o pacotão, assim como depois a gente teve a anta, que foi nossa também. E agora a gente eu não tenho sem palavras. Infelizmente, tem a gente Tô elege. brincando. Mas eu falei isso porque eu não aceito a República como um governo legítimo, mas isso é outro assunto. Não, esse é outro. Mas assim, a gente pega. Você lembra dele? Ele falou e todo mundo achou lindo quando ele falou que ele ia para fora e inventava um monte de número para vender o Brasil. Uhum. Quando você faz isso, isso é fake. Se Uhum. você vê a quantidade de coisas, de empresas e governos, o nosso currículo, se você for ver, é fake. Ninguém Sim, se dando os defeitos. Então, logo, você nunca tem algo realmente verdadeiro. claro. Então, a gente tem um limite se a gente começa a ter um certo problema para É, estabelecer. Acho que o grande problema do fake news, a gente discute hoje em dia, não é tanto fake news em si, é a ausência de grupos de mídia, de grupos de inteligência, de universidade, de grupos sociais e institucionais dispostos a defenderem e fazerem a verdade prevalecer. Eu acho que o nosso isso. problema hoje Desculpa. é a ausência desse tipo de condição. Mas olha só, eu acho que uma contracorrente, eu estava até falando com meu amigo bom, não vou expor ele aqui publicamente, mas eu tô aqui na casa dele, fazendo live na casa dele, porque eu me mudei hoje e eu tô sem internet em casa. Então, por isso até que eu não divulguei tanto, mas está dando bastante gente, graças a Deus. Mas eu estava falando com ele que uma contracorrente dessa coisa de... Esse problema que existe de mainstream media, né, de o que é verdade, o que é falso, é justo o que a gente está fazendo agora, que é o que Platão falava. O que Platão falava? Existe existe uma coisa chamada sétima carta de Platão, que se você estudar filologia, os grandes filósofos, tipo, eu não sei te dizer o argumento hoje em dia mais, porque eu não sou platonista faz muito tempo. Mas a sétima carta de Platão, os filólogos dizem, é a única carta de Platão que é fidedigna. Que eles dizem que eles podem botar a mão no fogo, que essa carta de Platão é de verdade. E nessa carta de Platão, Platão fala, eu nunca escrevi a minha opinião. Aqueles que acreditam que eu escrevo... Porque hoje em dia a gente pensa que filosofia é Immanuel Kant, né, que escreve, ou Aristóteles, né, que escreveu Organum e depois conta qual é a opinião dele depois que ele estabeleceu todos os parâmetros do que ele está falando. Só que Platão falou, não foi isso que eu fiz. Eu escrevi diálogos na voz de um Sócrates. Quando você analisa no grego original, você vê que ele não fala o Sócrates, você fala um Sócrates. Um possível Sócrates. É muito interessante isso. Então, o que Platão está dizendo com isso? Que a verdade, a sabedoria verdadeira está no diálogo, entendeu? Está na dialética, está na construção de ideias e não no oferecimento de ideias, que é assim que sempre foi o mainstream media. Mainstream media foi um artigo, headline, tal coisa aconteceu, não aconteceu porra nenhuma, não aconteceu essa parada. Entendeu? Isso é uma interpretação. Então, se você olha a Veja e você recebe isso, você está recebendo uma coisa, né, que eu não vou falar para ser indelicado, mas você está sendo, entendeu, manipulado, você está sendo... Porque... Você entende? Eu vou pegar essa deixa que você falou agora, é perfeito como gancho, para sintetizar uma discussão que eu tive hoje com um puta parceiraço,
meu que fica em Toronto, e a gente estava conversando sobre as informações das eleições lá, que ele estava passando coisas que a gente quase não tem acesso aqui. E ele fuça a partir de lá, e ele falou, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos e tal. E começamos a conversar. Eu falei, mas e essa mídia? E começamos a discutir as mídias de lá. Né? O papel que cada uma teve, como é que hoje elas têm, como é que eles consideram, os americanos / canadenses consideram o Wall Street Journal, New York Times, qual é para eles o valor delas. E nisso nós entramos no Huffington Post, que durante um tempo foi um respiro na parte de mídia. Começamos a olhar, ele falou, entra. Entrei no Huffington Post e no HuffPost Brasil. No HuffPost Brasil a gente abriu o editorial. E o editorial fala com orgulho. Nós acreditamos que nossa função é contar histórias. Falei, opa, a sua função não é contar histórias. Teoricamente. É, no limite, narrar fatos. No limite, é trazer o fato sobre outros pontos de vista de outras pessoas que eles viram. Mas eu gosto que eles estão falando dessa linguagem, entendeu? Porque agora o ser humano está começando a entender que é tudo uma história. É tudo uma história. Tudo que a gente entende como história da humanidade, como fatos, como tudo, é storytelling. Você está tentando engajar a atenção de uma pessoa, e se você não tem uma arca narrativa, a pessoa não vai ficar engajada. E a pessoa vai parar de ouvir a parada, entendeu? Vai parar de entender. Por isso que, agora voltando ao que eu estava defendendo, é que eu estou defendendo isso que a gente está fazendo agora é o futuro. É o futuro da humanidade de uma maneira muito bonita. Muito, tipo, além do que eu acho que as pessoas ainda conseguem enxergar. Por quê? Porque essa coisa de artigos e fato e tudo mais, isso é old news. Isso é arca narrativa e isso é entretenimento. A sabedoria está no diálogo, entendeu? Então, tipo assim, as coisas que são reveladas nessa conversa, Heron Falbe e Tiberê Moarec, as coisas que são reveladas não são fatos, entendeu? Não são fatos. As coisas que estão lá são sabedoria. Mas a sabedoria está lá entre os dois, né? Na coisa que a gente está construindo juntos. Não é alguém como a gente está acostumado a lidar, né? Até as universidades que a gente criou. Qual é o nome do cara que fica na frente dos alunos? É professor. Sabe de onde vem a palavra professor? Vem de professor da fé. Porque no início, universidades eram centros de discussão e tinha que ter alguém, um representante da Igreja Católica, que professava a fé se o diálogo ficasse muito aberto, vamos dizer. Então tinha alguém que ficava num palanque, rolava um diálogo, e esse professor cuidava para que a coisa não ficasse verdadeira demais, entendeu? Então o professor, a pessoa que nos ensina hoje na universidade, que a gente tanto vangloria, é o professor da fé. É um cara de cima para baixo que está professando a fé daquela academia que a gente vê tanto que a esquerda dominou em muitos lugares, etc. O problema não é que a esquerda está dominando isso, o problema é o negócio inteiro. O problema foi a incepção da coisa. E o jeito que é feito. Mas o formato que funcionava antes tinha a ver com a própria estrutura política e econômica. Hoje em dia não tem mais. Claro. Exatamente. Mas a gente herdou isso. Mas de qualquer forma a gente volta num processo que, assim, vamos fazer o que a gente estava falando no começo, a síntese. Se de alguma forma o que a gente está fazendo aqui é o futuro, e não é o futuro porque ele está na mão de quase de um monopólio, onde essa ferramenta, a partir da gente, a gente atinge todo mundo. Não é isso. É porque hoje, a partir da gente, a gente atinge redes de relacionamento, onde estas pessoas referenciam o que eles estão ouvindo e eles passam através eles referendam o que eles estão ouvindo para os outros. Então tem uma validação sistemática de um para outro. Isso que eu acho que é o grande barato, as pessoas perderam um pouco a noção do que é o novo. O novo não é você impor a narrativa.
é você proporcionar o diálogo. O diálogo é feito como a gente está fazendo. A partir de ambientes menores, ele vai ser amplificado a partir de como as pessoas vão referenciar essa conversa. Ah. Isso é um lado muito bacana que a gente está passando hoje em dia, né? Mas aí entra aquilo lá, o cuidado que a gente tem que ter, que é em valorizar os fatos, as ocorrências, de uma forma um pouco mais cuidadosa, um pouco menos tentar tratar as coisas de acordo com o que a gente vê e realmente vive. Uhum. A gente volta para aquilo. Isso aqui proporciona que você imagina que você consegue se conectar com o mundo inteiro, entender o mundo inteiro. Não, a gente não consegue. Sim, exatamente. É por isso que eu sou a favor da representatividade regional, né? Não, e por isso que eu acho que todo poder tem que ser local. É. Eu sou ultraliberal no sentido que, assim, eu quero um Estado central muito pequeno, mas eu quero um Estado local muito bacana. É o tal do conceito de localização. O local se comunica com o resto. O local tem que ser forte. Né? E aí a gente entra numa outra coisa que é um problema contemporâneo, que a gente fala que é o esvaziamento da política. E você, como a gente esvazia... E o esvaziamento da política, especialmente no Brasil, se dá pelo fato que a gente não vive mais o local. Hoje, se você vier aqui para um paulistano que se acha extremamente bem informado, se acha super conectado, que sabe tudo o que está acontecendo no mundo, você pergunta o que está acontecendo na sua prefeitura. O que aconteceu esse ano aqui dentro? O que está para ser votado? O susto é tão grande que reformaram toda a praça do Anhangabaú, projeto medonho. Mas, enfim, aquilo foi feito, durante 1 ano e meio foi feita a reforma. O paulistano só percebeu que a reforma foi feita quando aquilo foi terminado e inaugurada. Então a gente tem um problema muito grave. Como é que ele não sabia o que estava sendo feito numa das principais espaços públicos da cidade? É uma loucura, uma loucura. Então, assim, ele não sabe o que é feito aqui. As pessoas não sabem. Por quê? Porque o poder decisório, a verba, a autonomia, não fica mais na base. Uma parte para cima. E aí a gente volta naquilo. Você vive aonde? Você não vive no Brasil. Você não vive no mundo. Ah, eu sou do planeta. Ah, minha filha, dá licença. Você fumou, né? Eu também quero. Né? Você vive aonde? Você vive na sua rua, você vive no seu clube, você vive na praia que você vai. Você vive na padaria, você vive aonde onde você sente e troca. Mas isso, assim, até meu amigo falou sobre isso, ele falou, mas não é justamente o contrário, porque eu estava falando, o mundo está vivendo uma revolução onde pela primeira vez na história a gente pode viver o que Platão sugeriu. A gente pode ver podcasts, a gente pode ver lives do Instagram do mundo inteiro e a gente pode participar de diálogos que a gente não tinha acesso antes. Então a razão que o mainstream media virou o mainstream media foi por causa de um fetiche de querer participar de coisas que a gente não tinha acesso antes. E o primeiro formato que isso foi capaz foi um formato de faraó egípcio, né, que está alguém lá no topo da pirâmide alimentando os escravos lá de cima, né, com a informação que ele tinha para alimentar. E isso era uma alimentação tecnológica. Agora, pela tecnologia, a gente tem a capacidade de ouvir intimamente. Imagina, eu e você conversando, a gente pode conversar, tomar um uísque juntos, pode ficar 10 horas conversando juntos. Agora tem 94 pessoas aí ouvindo a gente conversar intimamente, eu e você. Só que não é uma coisa que a gente está... um discurso que a gente está professando a fé, não é alguma coisa que a gente está... isso aqui está sendo improvisado, isso aqui está acontecendo. É vida real. E as pessoas estão aqui com a gente, estão aqui participando junto com a gente. Então, ele até me falou, não tem uma corrente contrária. Bom, ele falou, não existe uma corrente contrária que é de superficialidade, todo mundo viciado em imagem, viciado em Instagram, né? Com milhões de curtidas, de seguidores, etc. Existe isso. Óbvio que existe essa parte também, né? Porque a gente é ser humano e a gente tem os dois lados.
Mas o lado bonito é que a gente, pela primeira vez na história da humanidade, a gente é capaz de participar de realidades remotas, privilegiadas, porém disponíveis, aqui, acessíveis. Porém, você realiza isso que a gente está fazendo, você realiza isso no teu cotidiano, no teu dia a dia, nas suas condições reais. Eu costumo dizer o seguinte, virtual, a gente está tendo a gente vive em ambientes virtuais. Virtuais vem de virtude. Virtude vem de virtude, é potência. Virtual é potencial. Potencialmente, a gente está criando aqui uma relação, um monte de conexão, um monte de condições de realizar coisas. Só que vai ser fora daqui que a gente vai realizar. Isso com certeza. O ponto que eu estava fazendo não era em contrapartida ao que você está falando do regional ser o mais importante. Isso continua, e eu acho que sempre vai ser, né, o nosso microcosmos sempre vai ser o lugar onde a gente reina, de fato. Né? O que eu estou dizendo só é que, em vez de conhecimento, que era o que a gente estava obcecado antes, que é a idade da informação, a gente vai passar para a idade da sabedoria, que é a idade de, em vez de você ter dados e estar sendo alimentado de dados, você vai ser alimentado de entrelinhas. Por quê? Porque você está agora imune, porque agora a gente está na era da fake news, você está defensivo a tudo. Então, como você está defensivo a tudo, você não está mais recebendo aquela, vamos dizer, aquele estupro, né, do mainstream media que antes existia. Você não está mais recebendo isso sorrindo. Agora você está puto. Quando você vê a Globo falando números muito exagerados de mortes de Covid, e você vê lá no portal da transparência dos cartórios, tipo, 10% dos números que a Globo tá expressando, você fica puto. Antes você não ficava puto porque você não tinha outra informação, só tinha aquela. Então você ficava feliz de ser estuprado. E aí entra um exercício bacana nisso, que é o seguinte, as pessoas vão atrás. Hoje nós temos meios de exercitar nossa proatividade. Não há desculpa para que a gente não pratique a proatividade. Exatamente. Não há desculpa para que a gente não vá atrás da informação e procure melhorar a nossa própria condição. Esse é um outro ponto muito bacana. A gente sai da era da passividade, até a mídia anteriormente era aquela coisa estática, parada, onde eles falavam, você escutava e continuava na tua vida. Agora você interage, como a gente está fazendo agora. A gente conversando, já teve gente que até mandou, nós já mandamos até lembrança para a senhora mãe. Dona Paula Tejano. Pode ouvir observação. Essa possibilidade de a gente sair daqui, ou do que a gente está falando, a pessoa em tempo real confirmar se a informação é verdadeira ou não, isso é muito bacana. Então a gente sai do comodismo da via única que as mídias anteriormente colocavam, que era, vai começar o Jornal Nacional, o jornal não sei de onde, ele fala, você ouve, toca a tua vida, você não interage. Exatamente. E eu acho que isso está gerando na população uma coisa que eu acho que é incrível, que é o seguinte, que é um amadurecimento da população e está rolando um pânico geral, está todo mundo morrendo de medo, está tipo denunciando fake news, e o que vai ser, aonde a gente vai encontrar a nossa notícia de verdade, sabe? Tá rolando um medo, um desespero de ficar sozinho, porque antes eu podia confiar na Veja, e agora eu não posso confiar na Veja. A primeira reação é que a Veja mudou. Aí a segunda reação é, peraí, a Veja sempre foi assim, eu que mudei, eu que sou uma pessoa superior. É que nem uma criança que tá caminhando com o pai, dando a mão, um bebezinho, né? E o pai está ensinando a criança a andar, né? E para a criança poder andar, o pai tem que largar a mão da criança, né? Obviamente a criança cai muitas vezes, então ela morre de medo de cair. Agora, em algum momento da história dessa relação do pai e do filho, ele vai largar a mão da criança e vai rolar um pânico, caraca, eu vou cair. Mas logo depois, quando ele entender que ele consegue andar, rola um êxtase, um entusiasmo que a gente nunca viu
que eu acho, na minha opinião profética, que a humanidade nunca sentiu antes e vai sentir depois que passar esse desespero de ter perdido o papai do mainstream media, entendeu? Eu acho que a gente vai gerar uma euforia. Eu só faço um corte, principalmente o pessoal dos grandes centros e do Ocidente. Ponto. Nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos num processo histórico muito adiantado em relação à maior parte do mundo. Mas eu acho que a analogia é essa, a gente está aprendendo a andar. Eu estava fazendo um curso de expansão na PUC agora, faz pouco tempo, e o curso era voltado para comunicação política e pesquisa. Entrei nesse curso, foi uma coisa para mim foi muito rico, porque a gente teríamos um painel com 30 pessoas, majoritariamente o pessoal lá era progressista. E o assunto, para entender a fake news, entrou esse assunto, como a gente está conversando agora. Teve uma aula que foi dedicada a fake news, entender como é que se processa a fake news. E como o pessoal lá majoritariamente era progressista, o assunto descambou automaticamente para uma crítica ao governo, a uma crítica ao WhatsApp, a uma crítica tal a resistência, eles estão botando resistência ao novo, né? Não, uma resistência ao novo, e eles colocaram como todas essas ocorrências do outro lado. E aí eu falei, peraí, estamos aqui debatendo, eu acho que todo mundo aqui tem que ter... Né, o fato é o seguinte, se você não tem um contraditório, você não tem uma versão, você não tem uma verdade. Se você não tiver o contraditório, é o que cria a condição de você fazer síntese. É onde você... sem contraditório, você não tem um... E também da definição da coisa. A escrita é o contraste do preto no branco. Como é que você vai ter uma revelação de alguma coisa se você não tem um contraste? Né? Você tem uma folha em branco. Se você escrever em branco, você não vai revelar nada. Né? E um homem, uma coisa que eu adoro é, imagina um homem justo numa ilha deserta. Como é que você sabe que ele é justo? Exatamente, é bem isso, né? Se você não tem o outro lado, se você não tem alguém para colocar o contraponto, você não tem um. Você tem um delírio. E no meio da discussão, eu me irritei um pouco, porque eu tentei falar, gente, mas peraí, eu comecei a colocar dos dois lados, o que a gente tinha antes, para mostrar que o que a gente está tendo é uma reação. A gente está tendo do mesmo, se não trocado. E o entendimento do que está se dando vai dar da gente aceitar esse condicionante para tentar fazer alguma coisa. E numa dessas, alguém pegou e falou, você está dizendo que nós estamos errados? Eu falei, o que eu quero dizer é que vocês não estão certos. Ela, como assim? É a mesma coisa. Eu falei, não. Você não está certo, não está errado. Qual que é aquela citação da Dilma? Apenas você não está vendo o que era antes, que é a reação que isso é. Enquanto você não fizer essa conta inversa para tentar entender a ocorrência, o seu pensamento está pela metade. E pela metade você não tem um pensamento. Que é uma das minhas críticas à direita, né, do Brasil, porque assim, a maioria dos meus amigos com quem eu consigo ter conversas mais longas são mais voltados para a direita aqui. Mas a minha crítica às vezes, a intolerância demasiada que existe com a esquerda, que você precisa do contraponto, né? Você precisa dessa cutucada, né? Eu nunca fui de esquerda, eu sempre fui considerado, até nas faculdades que eu frequentei, me chamavam de liberal, ultraliberal, etc. Na PUC me chamavam de ultraliberal. Mas eu participei e ajudei o PT. Antes ajudei o Ciro Gomes. Pô, isso aí você não admite em público, cara. E falando na rede, parece absurdo, mas não, antes era o que a gente tinha. De certa forma, a esquerda soube cooptar como sendo o lado mais moderno do Brasil que vinha de uma ditadura.
de um regime militar. É, Ela eu soube entendo. trazer. Ela fez a Constituinte. Ela era a capacidade de se fazer um pouco do novo, num país que é extremamente injusto. Quando veio a tal da reeleição, que aí eu falei, isso aqui é surreal. Não se faz isso. Ainda mais fazer uma reeleição em benefício próprio. Eu saí fora. Ajudei o Ciro. Campanha aqui de São Paulo. Eu sempre me meti muito em política. Saí de lá, eu fazia muita palestra na USP. E lá eu conheci o Hildo Sauer, que depois foi diretor da Petrobras. Ele me chamou, eu ajudei a fazer campanha do PT, escrever plano de governo para Genuíno e Lula. Puta vida, como que a gente faz nessa vida, né? Depois fica uma coisa você fala, uau! Mas depois também, né? Virar engenheiro de obra pronta, né? Depois é fácil falar, mas quando você está ali é complicado. Mas ajudei. Então, por quê? Porque eu sempre acreditei que se você trabalha com ideia e com gente disposta a construir algo, é até interessante você estar com um contraponto permanente. Você melhora. Então, é muito engraçado você poder fazer isso. E, no entanto, então eu não tenho problema em falar, inclusive meu último voto, que foi uma coisa a partir do Novo, depois eu acabei votando no Coiso, no Bolsonaro que está aí, fazer o quê? Estamos aí. Mas eu não tenho esse problema. Eu acho que, na verdade, eu nunca me arrependi de voto nenhum. Porque eu sempre tentei construir alguma coisa a partir deles e ajudar. Eu acho que o que falta... Tem duas coisas muito importantes que o brasileiro, em geral, precisa aprender. A primeira é que o governo não vai fazer nada pela... Nenhum. Você não deve ter essa esperança. Nisso eu sou meio americano. Sabe? Não pergunte o que fazer por você, o que você pode fazer por ele. Porque eu acho que é aqui que a gente resolve. Entendeu? É na sociedade civil que você leva a demanda, trabalha e melhora o outro ponto. Isso a gente é muito sincronizado nisso. Para mim, assim, eu acho que se eu tivesse algum slogan, se eu tivesse alguma coisa que eu, tipo assim, põe uma arma na minha cabeça e fala o que você defende, fala uma coisa que você defende. Se eu tivesse que falar um slogan que eu tenho, é que a sociedade, especialmente no Brasil, a sociedade precisa se emancipar do governo. O nível de dependência que a sociedade tem, a sociedade brasileira tem do governo, é simplesmente não só fora do normal, como é uma coisa claramente, é uma dinâmica claramente viciada e como é que se diz? Sei lá, por falta de outra palavra, um psicopata, entendeu? Uma coisa é uma psicopatia, pode-se dizer isso. É uma desordem psicológica que rola entre o povo brasileiro e o governo. O povo brasileiro é tão dependente do governo que um diretor, o Walter Salles, filho de banqueiros, bilionários, né? Ele usa a Lei Rouanet para fazer um filme. É isso aí, Rafael Viana. Síndrome paternalista. Mas eu acho que é pior que isso, que eu não acho que o governo é tão paternalista assim. Eu acho que a sociedade tem que se responsabilizar, porque quando você fala paternalista é culpa do pai, né? Paternalista. Eu acho que é síndrome de infantilista, entendeu? É síndrome da gente tá viciado em... Deixa eu tentar chamar ele de volta. Em voltar para o papai e pedir ajuda. Então a gente que tem que começar a organizar nós mesmos, eu e você, Rafael Viana, organizar os investidores do Rio de Janeiro e começar a botar ópera no Teatro Nacional, entendeu? O Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. Como é que não tem ópera no Rio de Janeiro? Não faz sentido nenhum. Estou tentando ver se o Tiberê entra aí. Vocês continuam me ouvindo. Entendeu, Rafael Viana? É nossa prerrogativa, é nossa responsabilidade. Não é do governo, não é uma análise que a gente tem que fazer, o governo é paternalista, o governo é assim, assado. É uma questão de, tipo, é uma dinâmica viciosa.
Como é que você vai sair da casa da sua mãe se sua mãe fica te pagando tudo e você fica aceitando, entendeu? E não é nem sobre não é nem sobre aceitar, na verdade, porque você pode até aceitar. É sobre como você aceita. Você aceita, muitas vezes, de uma forma com a expectativa de que você sempre vai ter aquilo, entendeu? Você aceita porque você quer se manter aleijado, você quer se manter mimado, você quer se manter debaixo da asa. Então não é uma questão, a emancipação não é uma revolta, que nem os adolescentes acham que é você fugir da casa da mãe. A emancipação é você simplesmente começar a gostar de fazer as coisas que você deveria estar fazendo. Como Platão diz, a educação é você simplesmente parar de gostar de coisas ruins e gostar de coisas boas. Então significa o quê? A sociedade brasileira tem que começar a gostar de fazer a coisa por elas mesmas. Nós mesmos, né? Nós, a sociedade brasileira, temos que investir e fazer teatro nós mesmos. E aí, Tibê, deu certo aí? Tá de volta? Tive um prosaico problema de atualização de software que deixou isso aqui. Eu deixei automático. Hora de hora eu tive que... Deu pane, desculpa. Tudo bem. Então, eu estava só terminando nem lembro mais agora, mas esquece. Mas de qualquer jeito a gente acabou nosso tempo, infelizmente. Vamos só falar um pouquinho do que é o Yes News, só para deixar no ar, para a gente, de repente, fazer uma outra conversa e conversar um pouco mais sobre isso. Se você puder explicar brevemente qual é a ideia da nossa empresa juntos, Yes News, e como que a gente vai revolucionar o mundo. A ideia é essa mesmo. A gente sempre tem que pensar nisso, em tentar revolucionar o mundo. Ao menos o mundo que a gente vive, né? Eu acho isso muito bacana, a gente tentar fazer a diferença onde a gente vive. É verdade. O Yes News é um projeto editorial que ele é baseado numa plataforma de produção cooperativa de conteúdo, onde a gente vai convidar editores e jornalistas e conteudistas em geral para escreverem determinadas editorias, determinadas revistas ou jornais dentro de um foco, de uma linha editorial bacana, aberta, porém dentro de um código de ética e conduta bem definida. Ela vai ter uma linha liberal, sim, mas essencialmente movida na essência do que sempre foi o jornalismo, que é ser ante qualquer tipo de governo, qualquer tipo de Estado que tente ser usurpador. A mídia, em geral, o papel do jornal, Thomas Jefferson falava uma coisa muito bacana na carta de fundação do governo americano dos Estados Unidos. Entre a democracia e a imprensa livre, eu opto pela imprensa livre se tiver que fazer uma escolha. Democracia não significa muita coisa se ela não tiver uma sociedade uma livre, voz, uma nação livre e uma república forte. Ela basicamente ela é uma força. Imprensa livre é outra coisa. Ela te possibilita que todo mundo desenvolva seu potencial, e tipo a gente estava falando, né, Heron? Que todo mundo pede a informação, discuta e crie novas formas de avance com os temas, com a realidade. Então, quando a gente baseou o Yes News vai trabalhar, a gente vai convidar editores para formarem revistas, editorias, jornais, para tratar diversos assuntos, e todo mundo vai trabalhar sobre uma newsroom, uma sala de redação virtual, e todo mundo que participar vai poder trocar informação e construir junto as mídias. Uhum. Inicialmente, a mídia vai ser focada muito em São Paulo, porque a gente sempre tem que focar primeiro um grupo o crescimento tem que ser orgânico. Então, vai ser um jornal de São Paulo para o mundo de São Paulo interage, e depois a gente vai ampliar para outras praças, como o Rio de Janeiro, naturalmente, né, que é outra praça importante aqui do Brasil. Mas vai ser um jornal que vai tentar trazer a localidade, trazer os assuntos locais, né, e relevantes, né, que a gente tem que... Eu acho que o jeito que eu vejo é assim, eu vejo a Yes News como um hub central, uma empresa séria, uma plataforma, vamos dizer,
que oferece tecnologia, oferece ferramentas, oferece local, oferece distribuição, oferece marketing, oferece todo tipo de coisa para empoderar o criador de conteúdo local O para editor. ganhar muito, o editor, ou o escritor, ou o jornalista, o blogueiro, o que for, o criador de conteúdo de diversos tipos, que seja curado, que seja editado profissionalmente, empoderar esse local para poder ter uma voz que hoje é obscurecida pela demasiada centralidade da notícia em qualquer lugar do mundo. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, há notícias para poder vender mais, ainda mais porque tem problema antes era grandes conglomerados de mídia, hoje estão virando, estão falindo e tudo mais, estão precisando ficar cada vez mais centralizados. E aí as news tá dando uma resposta para isso, né? Uma resposta de como curar essa ferida. Uma de nossas missões, objetivos da companhia, Content Barriers News, é organizar os conteúdos para distribuir de uma forma massiva, para criar economia de escala, para viabilizar e pagar bem quem puder trabalhar sobre esse guarda-chuva. Né? Perfeito. Fundamental é a gente criar essa escala, criar essa massa crítica e em conexão direta com o público leitor. É cortar essa intermediação. Né? E o endereço do site é yes.news, né? yezz.news, N-E-W-S, é isso? yezz.news, N-E-W-S. Mas ainda o que está no ar é um protótipo, né? Sim, vamos trabalhar nisso. E em breve, em 1 mês ou 2, a gente deve estar começando a lançar. Exatamente. Tiberê, foi um grande prazer te ter no nosso programa. Meu, né? Não, se bem que é nosso, meu e seu, né? Também. Eu me acostumei a acompanhar os seus programas. Gosto pra caramba. Tanto é que eu acabei até passando, olha, se você precisar de gente, tem um pessoal muito bacana para bater papo. Né? Eu gostei pra caramba, então para mim é muito bacana estar aqui. Legal mesmo. E vamos A nossa conversa, Tiberê, foi exatamente o porquê que eu criei essa ideia, esse programa. A gente planejou falar sobre N coisas, a gente não falou sobre nenhuma delas, só que a gente falou sobre um monte de coisa muito mais interessante, e é para isso que a gente está aqui, né? Para ser surpreendido e para sintetizar a nossa conversa, para fazer a síntese de tudo que a gente sabe na nossa vida. Né? Engraçado, né? Porque furou toda a pauta, né? A pauta foi esquecida completamente. Eu acho que esse bate-papo acabou tomando a direção natural, né, das coisas. Eu acho que assim que e aí volta. É para isso que a gente está fazendo tudo hoje em dia, né? É justamente esse tipo de comunicação, esse tipo de conexão que vai nortear. Eu acho que cria empatia, cria possibilidade. Autenticidade, né? Autenticidade, é isso. É uma autenticidade. Então, para terminar, eu só queria lembrar todo mundo que isso aqui vai virar podcast em breve. Tipo, todos os episódios aqui do que a gente faz depois viram podcast. Então, por favor, deem uma força ali no Spotify. Eu estou investindo bastante que as pessoas possam ouvir essas conversas depois, né? Então, para a gente poder transformar isso em podcast, as pessoas poderem ouvir no caminho para o trabalho e poderem participar de outras formas, né? As pessoas que não puderam estar aqui com a gente hoje. Então, por favor, deem uma força lá no Spotify, aperta o seguir, visualize todas, baixem, para a gente poder fazer essa parada crescer e convidar a gente cada vez melhor, como a gente tem feito com o Itiberê Morrec hoje. E espero que a gente faça de novo, Itiberê, porque acho que tem muito assunto aí que a gente não alcançou ainda. Da próxima vez vamos tentar ter uma pauta. Eu não acho que a gente tem que... Assim tá ótimo. E vamos ver onde a gente consegue chegar. Esse. A gente falou, não, vamos lá, pô, vai ser legal, a gente está acompanhando a eleição americana, vamos, tal. Uau!
Deixa eles lá. Foi ótimo, foi ótimo. Cada um, Valeu, Tiberê. cada um para quem ficou aqui, ficou e ouviu. Espero que tenha gostado. E vamos que vamos, né? Obrigado, cara. Valeu, cara. Grande beijo para você. Boa noite. Beijo para dona Paula Tejano mais uma vez. E a gente se vê aí, eu em São Paulo, aqui no Rio. Bacana. Boa noite. Valeu, abração. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.